Nós vamos cantar aqui mais um hino. Tem algum cantor que canta aí na música aí, acompanhado pela guitarra? Cadê? Rapidinho para nós ganhar tempo. Não tem nenhum? Nesse monte de gente aí? Ô Senhor! Então vamos cantar o hino da harpa 291, hein? (291). O de cruz celeste dela um dia fugir como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, aleluia, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, uma coroa a trocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante baixou. Aleluia, essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até uma coroa a trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até uma coroa a trocar.
quero convidar o pastor Natan para fazer uma ministração aqui das ofertas. E na sequência nós estaremos ouvindo a irmã Ana Paula, que estará louvando o nome do Senhor. O pastor Natan estará neste momento falando a palavra das ofertas, dízimos, e na sequência a irmã Ana Paula estará adorando o nome do Senhor Jesus. Eu sou da amada igreja do Pai do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus, irmãos? Você está mesmo feliz com Jesus? Então olhe para a pessoa que está ao teu lado. Qual o motivo desse rosto tão bravo? Vira para a pessoa que está ao teu lado. Que felicidade é essa? Que a Bíblia diz que o nosso coração se alegra com o rosto. Aí que lindo, agora sim dá para entender que os irmãos estão felizes. E agora falar de dinheiro? Fechou o rosto de novo? Hã? Não. A parte do corpo, todas elas são maravilhosas. Mas quando nós vamos ministrar sobre dinheiro, o nosso sentido vai lá nas nossas finanças, vai lá na nossa conta para pagar. Em todos os momentos aí vai o nosso sentido. Meu Deus, amanhã segunda eu tenho às vezes a conta da água, a conta da energia para pagar. Mas nessa tarde eu não vim falar da conta da água, eu não vim aqui falar da conta da energia, eu não vim falar da prestação do teu carro, e também muito menos falar do teu aluguel. Mas eu quero falar nessa tarde que Jesus é o dono do ouro e da prata, que Jesus está aqui, ele é o dono da provisão. E a Bíblia diz que a lei da semeadura, se você planta, você colhe. Se você não planta, não tem como colher. E principalmente, se você tem uma semente e pegar a semente e largar ela guardadinha, ela vai criar fruto? Vai ou não? Eu não ouvi. Mais forte. Se eu guardar a semente, ela não produz fruto. Mas se eu pegar essa semente e lançar ela no solo fértil, ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai criar fruto. E o fruto de uma semente vem vários frutos. Isso é o que eu quero dizer nessa tarde. Às vezes você tem a sua semente no teu bolso agora. Porque esse momento é dolorido, aparentemente parece que dói. Porque nos retém fé, nos prova para que nós colocamos a nossa fé em ação. E faz-nos, no momento agora, nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos glorificando, e até mesmo aqui no meio dos louvores nós estamos pensando, poderia fulano estar aqui, poderíamos ciclano, o Joãozinho poderia estar aqui. Mas se fosse para ele estar aqui, ele estaria. Mas quem está aqui é você. E você está intercedendo. Mas agora é o momento de você lançar o pão, lançar a sua semente. E aí parece que dói, mas eu venho da parte de Deus dizer para você que não dói, porque você vai investir numa terra fértil. E quando você investe numa terra fértil, você colhe. É isso que eu quero dizer mediante a palavra de Deus. Se nós plantamos, nós colhemos. Se nós não plantamos, nós não colhemos. Aí passa alguém assim do nosso lado, todo feliz, e por que ele tem ou não tem? Porque ele planta, ele investe. Ah, pastor, então por que o ímpio prospera? Deixa o ímpio lá. Eu estou falando com a igreja do Senhor, a igreja que do arrebatamento, a igreja que vai para o céu, aquela que investe em almas. E você ofertando, você vai estar investindo em almas. Não olha para a tua esquerda, não olha para a tua direita, porque o único que sabe o que você tem no teu bolso, na tua carteira, é Jesus e você, que é o administrador. Eu convido você a se colocar de pé. Quer administrar bem o seu dinheiro? Investe na obra do Senhor. Quer investir bem o seu dinheiro? Investe na obra do Senhor. Ah, pastor, eu não sei o que eles vão fazer com o meu dinheiro. Não. É a mesma coisa se colocar uma semente na terra e falar assim, eu quero ver o que a terra vai fazer. Ela vai te responder? Não, ela vai mostrar os frutos. Então quando você investe, os frutos vêm e você começa a colher, e o nome do Senhor será glorificado. Agora vira para o pastor, eu não costumo fazer isso, mas eu estou sentindo, então eu vou fazer.
Vire para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: você entendeu? Você entendeu mesmo? E por que você não traz a semente para a igreja? Diga, por que você não traz a semente para a igreja? Larga lá na tua casa, larga lá no cofrinho, e lá não produz, porque a semente, ela sendo lançada, ela não produz, mas a semente que é investida, ela produz, e produz fruto. Não adianta você se irritar comigo, porque eu estou te dizendo, se você plantar, você colhe. Se você não plantar, você vai ficar suzudo e não vai colher. Então, quando você vir para a igreja, traga a sua semente e fala assim: eu vou plantar minha semente, porque eu creio que eu vou colher. Eu creio que a certeza que eu vou colher em nome do Senhor Jesus. Quantos creem essa verdade? Amém? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da tua presença e da tua glória, majestoso Senhor, oh glorioso Deus de todo poder, agora os seus filhos vão plantar no reino do Senhor, vão ofertar a sua semente, Senhor. Tem pessoas aqui que não sabem como vai fazer amanhã para pagar as contas, mas eu sei que o Senhor é o Deus da provisão. Eu sei que o nosso Redentor vive, está andando no meio da tua igreja. Oh Deus dos exércitos, oh Senhor é o Deus que fez brotar água na rocha, tu és o Deus que fez alimentar o povo no deserto. Portanto, Senhor, eu profetizo sobre a vida daqueles que vão ofertar, que não falte o azeite, não falte a farinha na botija. Nós vamos cantar aqui mais um hino. Tem algum cantor que canta aí na avulsa aí, acompanhado pela guitarra? Cadê? Rapidinho, para nós ganhar tempo. Não tem nenhum? Nesse monte de gente aí? Ô Senhor. Então vamos cantar o hino da harpa 291, né? (291). O de cruz celestial, dela um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador.
Nesse momento quero convidar o pastor Natan para fazer uma ministração aqui das ofertas. E na sequência nós estaremos ouvindo a irmã Ana Paula, que estará louvando o nome do Senhor. O pastor Natan estará nesse momento falando a palavra das ofertas, dízimos, e na sequência a irmã Ana Paula estará adorando o nome do Senhor Jesus. Eu sou da amada igreja do Pai do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus, irmãos? Você está mesmo feliz com Jesus? Então olhe para a pessoa que está ao teu lado. Qual o motivo desse rosto tão bravo? Vira para a pessoa que está ao teu lado. Que felicidade é essa? Que a Bíblia diz que o nosso coração se alegra com o rosto. Aí que lindo, agora sim dá para entender que os irmãos estão felizes. E agora falar de dinheiro? Fechou o rosto de novo? Não, irmãos. A parte do culto, todas elas são maravilhosas. Mas quando nós vamos ministrar sobre dinheiro, o nosso sentido vai lá nas nossas finanças, vai lá na nossa conta para pagar. Em todos os momentos aí vai o nosso sentido. Meu Deus, a minha segunda eu tenho às vezes a conta da água, a conta da energia para pagar. Mas nessa tarde eu não vim falar da conta da água, eu não vim aqui falar da conta da energia, eu não vim falar da prestação do teu carro, e também muito menos falar do teu aluguel. Mas eu quero falar nessa tarde que Jesus é o dono do ouro e da prata, que Jesus está aqui, Ele é o dono da provisão. E a Bíblia diz que a lei da semeadura, se você planta, você colhe. Se você não planta, não tem como colher. E principalmente, se você tem uma semente e pegar a semente e largar ela guardadinha, ela vai criar fruto? Vai ou não? Eu não ouvi. Mais forte. Se eu guardar a semente, ela não produz fruto. Mas se eu pegar essa semente e lançar ela no solo fértil, ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai criar fruto. E o fruto de uma semente vem vários frutos. Isso é o que eu quero dizer nessa tarde. Às vezes você tem a sua semente aí no teu bolso agora. Porque esse momento é dolorido, aparentemente parece que dói. Porque nos retém fé, nos prova para que nós colocamos a nossa fé em ação. E faz-nos, no momento agora, nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos glorificando, e até mesmo aqui no meio dos louvores nós estamos pensando, poderia fulano estar aqui, poderíamos ciclano, o Joãozinho poderia estar aqui. Mas se fosse para ele estar aqui, ele estaria. Mas quem está aqui é você.
e você está intercedendo, mas agora é o momento de você lançar o pão, lançar a sua semente. E aí parece que dói, mas eu venho da parte de Deus dizer para você que não dói, porque você vai investir numa terra fértil, e quando você investe numa terra fértil, você colhe. É isso que eu quero dizer mediante a palavra de Deus. Se nós plantamos, nós colhemos. Se nós não plantamos, nós não colhemos. Aí passa alguém assim do nosso lado, todo feliz, por que ele tem ou não tem? Porque ele planta, ele investe. Ah, pastor, então por que o ímpio prospera? Deixa o ímpio lá. Eu estou falando com a igreja do Senhor, a igreja do arrebatamento, a igreja que vai para o céu, aquela que investe em almas. E você ofertando, você vai estar investindo em almas. Não olhe para a tua esquerda, não olhe para a tua direita, porque o único que sabe o que você tem no teu bolso, na tua carteira, é Jesus e você, que é o administrador. Eu convido você a se colocar de pé. Quer administrar bem o seu dinheiro? Investe na obra do Senhor. Quer investir bem o seu dinheiro? Investe na obra do Senhor. Ah, pastor, eu não sei o que eles vão fazer com o meu dinheiro. Não. É a mesma coisa se colocar uma semente na terra e falar assim: eu quero ver o que a terra vai fazer. Ela vai te responder? Não, ela vai mostrar os frutos. Então quando você investe, os frutos vêm e você começa a colher, e o nome do Senhor será glorificado. Agora vira para a pessoa, eu não costumo fazer isso, mas eu estou sentindo, então vou fazer. Vira para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: você entendeu? Você entendeu mesmo? E por que você não traz a semente para a igreja? Diga, por que você não traz a semente para a igreja? Larga lá na tua casa, larga lá no cofrinho, e lá não produz, porque a semente, ela sendo lançada, ela não produz, mas a semente que é investida, ela produz, e produz fruto. Não adianta você se irritar comigo, porque eu estou te dizendo, se você plantar, você colhe. Se você não plantar, você vai ficar suzudo e não vai colher. Então, quando você vir para a igreja, traga a sua semente e fala assim: eu vou plantar minha semente, porque eu creio que eu vou colher. Eu creio que a certeza que eu vou colher em nome do Senhor Jesus. Quantos creem essa verdade? Amém? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante da tua presença, da tua glória, majestoso Senhor, oh glorioso Deus de todo poder, agora os seus filhos vão plantar no reino do Senhor, vão ofertar a sua semente, Senhor. Tem pessoas aqui que não sabem como vai fazer amanhã para pagar as contas, mas eu sei que o Senhor é o Deus da provisão. Eu sei que o nosso Redentor vive, está andando no meio da tua igreja. Oh Deus dos exércitos, oh Senhor é o Deus que fez brotar água na rocha, tu és o Deus que fez alimentar o povo do deserto. Portanto, Senhor, eu profetizo sobre a vida daqueles que vão ofertar, que não falte o azeite, não falte a farinha na botija. E a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no
aí só não quiseram manifestar, né? Mas Deus é maravilhoso. Deus abençoe a Ana Paula. Meus irmãos, o grupo de adolescentes da Zona 2, da congregação da Zona 2, já se prepara. E eu quero nesse momento passar ao nosso segundo vice-presidente, pastor Osmar, que vai dar um bem-vindo aos candidatos que estão ali já aguardando para entrar no templo, né? E eu vou passar ao pastor Osmar. Depois que eles entrarem, então o grupo da Zona 2 estará adorando o nome do Senhor Jesus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Vamos então à entrada dos candidatos ao batismo. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e recebemos os novos candidatos, irmãos, que irão descer as águas do batismo nesta tarde. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sem a minha do Senhor. Para fazer esta oração a Deus nesse instante, agradecendo, adorando ao Senhor por esses novos membros que nesta tarde estarão descendo as águas batismais. A paz do Senhor, meus irmãos, oremos. Graças te damos, Senhor, pela tua bênção, pela tua vitória, por esse dia tão honroso, Senhor, que vem marcar essas famílias, pelo desejo, Senhor, de poder servir-te cada dia mais. Meu Deus, os teus filhos que crescem, Senhor, ó Deus amado, como membro deste corpo tão glorioso que é a tua igreja. Deus, nós somos agradecidos a ti e rendemos ações de graça, porque por amor o Senhor desse a sua vida por nós na cruz do Calvário, para que pudéssemos estar aqui, Senhor. Que a tua bênção e a tua vitória, Senhor, possa ser alcançada sobre cada um de nós. É o que louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Podem tomar vosso assento. Quero nesta tarde justificar a ausência do nosso pastor presidente, também do vice-presidente, pastor Francisco, e pastor Robson José Brito, nosso presidente, que estão com compromissos possibilitados de estar aqui conosco nesta tarde, e manda salvação a todos nós. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Queremos fazer menção que os batizadores desta tarde é o pastor Dirceu, que serve ao Senhor como dirigente da congregação do Ouro Cola. Se eu não falei errado, isso, quem tem o Dirceu é esse menino ali, é um dos batizadores. Poder sentar, nos obrigado. E também nosso querido irmão evangelista Amos, que também serve ao Senhor aqui na central, e nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Ali da congregação do Santa Clara nós temos 4 candidatos. Daqui estão os candidatos da Santa Clara, congregação Santa Clara. Olha aí os nossos irmãos. Deus abençoe poder sentar. A igreja diz amém. Amém. Do aeroporto nós temos 13 candidatos. Daqui estão os irmãos do aeroporto, congregação aeroporto. Aí os irmãos, olha aí. Deus abençoe vocês, poder sentar. Região, 5 candidatos na congregação Conjunto Residencial Região. Olha os irmãos, Deus abençoe, poder sentar. Da Zona 2, 1 candidato estará. Pode sentar.
Eles são barulhentos, né? Eu sabia que eles iam gritar, mas me assustam. Muito bom, eles são animados mesmo. Da sua congregação Diamante, 3 candidatos. Olha ali. Aprender esse negócio aí, olha. Quebec, 3 candidatos. Está clareando. Paris, 1 candidato. Aí, nossa irmã. Eita, faz o barulho. Hortência, 3. Cadê os outros 2? Aí, é o susto. No total, dessas aves do batismo hoje, 23 candidatos. Você Deus e Cristo abençoe a todos os nossos irmãos. E vamos então ouvir aí o cântico com os adolescentes da congregação da Zona 2, onde o pastor é o pastor Mariano. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vem, Gabriela, cantar com o teu grupo. Apesar das
Ainda depois, na hora do batismo, um grupo de adolescentes do Jardim Requião e também a cantora Gilmara, que depois, no período do batismo, nós estaremos ouvindo, porque agora nós vamos ouvir a palavra de Deus sendo pregada através do nosso evangelista Hugo. E eu gostaria de convidar aqui nesse momento, gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé. O pastor Mariano estará fazendo esta oração e na sequência o evangelista Hugo já estará ministrando a palavra de Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Querido Deus e eterno Pai, queremos te agradecer neste momento, Senhor, pelos louvores, onde agora vamos passar a ouvir a tua palavra, que é um pão para a nossa alma, é água para matar a sede dos sedentos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha usar como instrumento nesta tarde. Abra nossos corações, nossos ouvidos, ó Pai, que possamos sair daqui alimentados pelo poder da tua palavra. Assim, meu Deus, nós oramos, nós somos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesta tarde, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero convidar os irmãos, já que estamos em pé, para nós abrir nossas Bíblias. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, e versículo 21, para nós meditarmos aqui na palavra de Deus. Glória a Jesus. Estamos felizes esta tarde, irmãos, porque é tarde de festa, a qual Deus tem resgatado almas para o seu reino, né? Então nós temos que estar felizes realmente por essas vidas, né? Que nesse momento se colocam na direção de Deus para ser usadas por Ele. Os irmãos encontraram, amém? Glória a Deus. Eu não sei quantos minutinhos eu tenho aqui. 20 minutos, muito bem. E passando Jesus outra vez o mar, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que saia e viva. Amém. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos felizes que nessa tarde Deus ele tem um milagre para realizar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes já por grandes milagres que Deus tem feito, que é a salvação da nossa alma. Este é o maior milagre que Deus tem realizado nas nossas vidas, por intermédio do derramamento do sangue de Cristo na cruz do Calvário. E hoje nós podemos aqui glorificar a Deus por esse milagre maravilhoso que Deus realizou na nossa vida. Mas essa tarde nós queremos falar aqui de 5 coisas importantes que vem trazer você a receber um milagre importante na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro ponto que nós queremos falar para os irmãos nesta tarde é sobre a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E é o que nós estamos fazendo aqui nesta tarde, ouvindo esta palavra ao nosso coração. E nessa tarde, essa palavra, ela está gerando fé na sua vida. Aos hinos que foram entoados aqui nesta tarde, Deus já tem falado aqui de uma forma tão maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós abrimos o nosso coração, irmãos, para a fé, para poder crer nesta palavra, como Jairo, ele fez isso. Jairo estava com seu coração perturbado. Jairo estava, irmãos, com seu coração muito triste e abatido, na esperança de receber um milagre
na sua vida. E Jairo, no seu coração, gerou fé para receber isso. Porque Jairo, ele ouviu falar que Jesus, ele fazia grandes milagres, que Jesus operava maravilhas. E ele, no seu coração, que originou fé através de ouvir essa palavra, dos grandes milagres que Jesus Cristo realizava. Jairo foi ao encontro de Jesus. Ele pensou: se Jesus realiza milagres, eu sou um que precisa de um milagre na minha vida. A minha casa precisa de um milagre. A minha filha está enferma, está moribunda, e eu preciso de uma resposta de Deus para a minha vida. E Jairo se apronta e vai na direção de Jesus. E nesta tarde, irmãos, nós também saímos do nosso lar para vir numa direção a encontrar-se com Jesus. E nesta tarde que Jesus, ele marca um encontro com você para abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele estava do outro lado, e quando atravessou naquele barco, ele teve um encontro com Jairo, e Jairo não perdeu a oportunidade. Ele foi ao encontro do Senhor e falou: Senhor, se tu pelo menos tocar na minha filha, a minha filha vai ser curada. Louvado seja o nome do Senhor. Jairo abriu a porta da fé, e quando eu e você, nós abrimos a porta da fé para Deus na nossa vida, coisas extraordinárias começam a acontecer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós abrimos o nosso coração para a fé, irmãos, Jesus, ele entra na nossa vida, realiza grandes coisas importantes na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E uma das coisas importantes que aconteceu na vida de Jairo aqui foi o consolo de Jesus. Quando você abre seu coração para crer no nome de Jesus, que você às vezes está desesperado, a primeira coisa que Jesus faz na sua vida, ele consola o teu coração. Às vezes ele diz para você: filho, não temas, porque eu estou aqui para poder te ajudar. Eu estou aqui para poder fortalecer a sua vida. Eu estou aqui para resolver a sua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nesta tarde, meu irmão, meu amigo que está aqui nesta tarde, você veio aqui para ter um encontro com Jesus. E eu convido você para abrir essa porta do teu coração, a porta da fé na sua vida. Quem sabe você veio com o coração desesperado, ou para resolver uma situação sua, ou para resolver a situação de alguém que está sofrendo, que precisa alcançar um milagre na sua vida. Mas este é o lugar certo. Jesus está presente aqui nesta tarde para poder abençoar a sua vida, para consolar o seu coração. E nesta tarde, Jesus, ele diz para você: não temas, porque eu sou contigo, e para fortalecer a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa, irmãos, que acontece na vida de alguém que abre a porta da fé é a esperança. Jairo, quando olha para Jesus, irmãos, ele olha para a esperança, para a resposta da sua oração. Ele olha para Jesus como a única solução da sua vida. Porque quando ele se apresenta para o Senhor, eu creio que Jairo já havia socorrido em vários lugares, mas quando ele olha para Jesus, ele olha de um olhar diferente, como se Jesus fosse a esperança da sua vida. Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, sabemos que Ele é a esperança da nossa vida. Quando tudo está perdido na minha e na sua vida, devemos olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando gera esperança no nosso coração, irmãos, então nós sentimos forças para poder caminhar, forças para poder prosseguir. Sabe aquele momento em que nós achamos que não tem mais esperança, aquele momento que nós achamos que ninguém pode fazer nada por nós? Quando nós encontramos com Jesus, Jesus coloca essa esperança no nosso coração, e a partir daquele momento nós começamos a ressuscitar os nossos sonhos novamente e acreditar que o Senhor está ali para trazer a solução para a nossa vida, porque gerou esperança no nosso coração. A fé, ela gera isso em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E no coração de Jairo, irmãos, gerou esperança. Ele pensou: pronto, eu estou com Jesus, Jesus agora vai me atender, Jesus agora vai colocar as mãos sobre a minha filha, e ela vai ser curada, ela vai ser liberta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. A terceira, irmãos,
coisa importante que acontece da vida de quem abre as janelas ou as portas para a fé é a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa maravilhosa, irmãos. Todos nós queremos ter uma solução dos nossos problemas. Todos nós queremos que os nossos problemas sejam resolvidos. Todos nós queremos ter uma vida cheia de propósito, uma vida abençoada, uma vida sem problemas. Mas nós sabemos que não é assim, né? A nossa vida, elas são acarretadas de problemas. Jesus, quando nos chamou, não chamou-nos para ter uma vida de bonança, não chamou-nos para ter uma vida somente de gozo, mas chamou-nos para ter uma vida, quem sabe, muitas vezes de perseguição, uma vida de dificuldade, mas também uma vida de solução, porque quando estamos na presença dele, os nossos problemas, eles são solucionados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo ponto aqui, irmãos, que nós podemos encontrar é aproximar-se de Deus. Quando essa fé é gerada em nosso coração, que ouvimos falar de Jesus, nós então conseguimos se aproximar de Deus. E já naquele momento ele se aproxima de Jesus e fala com Jesus naquele momento. No versículo 23, ele rogou-lhe a Jesus muito, dizendo e implorando a ele. Louvado seja Deus. Coisa maravilhosa, irmãos, quando nós conseguimos, irmãos, aproximar de Deus. Moisés, quando estava ali no deserto, quando foi chamado por Deus, Moisés, a Bíblia diz que ele viu uma sarça, e aquela sarça ardia e não se consumia. E Moisés ficou espantado com aquilo, pensou até ser uma miragem, algo que estava acontecendo naquele momento, pensou que aquilo não era verdadeiro, mas quando ele olhou para aquela sarça, ele viu que aquilo era algo de Deus que estava acontecendo ali. Louvado seja o nome do Senhor. E Moisés, naquele momento, ele se aproxima daquela sarça, e quando ele se aproxima, Deus fala com ele: Moisés, não se aproxima, Moisés, porque este lugar é santo, tira a sandália dos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Moisés então fala com Deus, Deus fala com Moisés naquele momento e o chama para uma missão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós, irmãos, nos aproximamos de Deus, irmãos, é para sermos abençoados por Ele. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima também de nós para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você se aproxima de Deus, você passa a conhecê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você conhece esse Deus na sua vida, irmãos, os milagres então começam a acontecer na sua vida. Nesta tarde, a palavra de Deus chama você para o milagre que Deus quer realizar na sua vida. Mas primeira coisa, você precisa ter fé. Segunda coisa, você precisa se aproximar de Deus. Não somente ter fé, mas se aproximar de Deus. Porque tem aqueles que têm uma fé que acredita que Deus existe, mas Deus está lá no céu, não se importa com a humanidade. Mas nós sabemos, irmãos, que a fé genuína daquele que tem fé em Deus é aquela fé que acredita que Deus está presente na sua vida para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração. E quando você se coloca na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, você começa a falar com Ele, Ele começa a falar com você, coisas grandiosas começam a acontecer na sua vida. O Espírito Santo, aleluia, Ele se preocupa com a sua vida. Ele se preocupa com você, se preocupa com as suas dificuldades e se preocupa em abençoar a sua vida. Por isso nós precisamos conhecer a Deus, conhecer Ele na nossa vida, para que haja uma mudança, para que haja uma transformação na nossa vida. E quando nós começamos a conhecer Deus, uma das coisas que acontece na nossa vida, nós começamos a ter segurança. Louvado seja Deus. Antes de conhecer a Deus, não tínhamos segurança. A nossa vida não era uma vida de propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando começamos a conhecer Deus, começamos a ter uma segurança, começamos a ter confiança. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós temos confiança
então nós nos entregamos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jairo, ele teve, louvado seja o nome do Senhor, esse momento glorioso na sua vida. Jairo, ele ouviu falar de Jesus, e a fé gerou no coração dele, mas ele se aproximou de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele se aproxima de Jesus, a sua vida fica diferente. Ele tem um contato com Jesus, Jesus fala com ele, e quando as palavras saem da boca de Jesus, gera confiança no seu coração. Ele entenda no seu coração: é isto mesmo que eu vim buscar. Eu preciso agora entregar na minha vida, eu preciso me colocar na direção desse Jesus, para que ele então entre na minha casa, para que ele faça o milagre que eu estou precisando na minha vida. E nesta tarde, se você fizer uma entrega realmente a Jesus, ele vai entrar na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele diz em Apocalipse 13:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a sua porta, entrarei na sua casa e com ele cearei. Louvado seja o nome do Senhor. Já então gera confiança no seu coração, e ele faz uma entrega. Coisa maravilhosa, meus irmãos, quando nós fazemos uma entrega ao Senhor, quando nós falamos para Jesus: Jesus, a partir de agora eu estou te recebendo como meu Senhor, como Salvador, como Senhor da minha vida. A partir desse momento, Senhor, o apóstolo Paulo diz: portanto agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Oxalá, irmãos, que todos os dias da nossa vida pudéssemos entregar a nossa vida para o Senhor e dizer: Senhor, toma conta da minha vida, Senhor. E Jesus estaria pronto, irmãos, em fazer isso na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas importantes também que aconteceu na vida de Jairo, a partir daquele momento, irmãos, que gerou confiança no coração, Jairo começou a caminhar com Jesus. Coisa maravilhosa quando nós caminhamos com Jesus. Quando você caminha com Jesus, irmãos, a sua vida é diferente, o seu falar é diferente, o seu pensamento é diferente, as suas atitudes são diferentes, as soluções são diferentes na sua vida, porque milagres começam a acontecer na sua vida, e você muitas vezes pensa: mas meu Deus, o que aconteceu? Eu estava passando por esse momento, não me lembro mais disso. Porque você está caminhando com Jesus, e Jesus toma toda a sua ansiedade, ele cuida de você quando você caminha com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jairo, a partir daquele momento, no versículo 24, a Bíblia diz que ele foi com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está só, irmão. Jesus está junto com você. Nessa batalha, nessa peleja que às vezes você está enfrentando na sua vida, nas dificuldades do dia a dia que você está enfrentando, Deus me traz aqui nesta tarde para dizer que Ele está presente na sua vida. Ele está aqui para fortalecer o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você precisa caminhar com Ele, estar junto com Ele todos os momentos na sua vida, entregar totalmente a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é o consolador da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Foi a promessa que Jesus Cristo lhe prometeu. Eu vou para o Pai, mas tem uma coisa: não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um consolador para que fique conosco. Ele está aqui nessa tarde, o consolador. O Espírito Santo, ele está aqui nessa tarde para consolar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você não tenha uma vida desesperançada, mas uma vida de esperança, uma vida com propósito, na presença deste Deus maravilhoso. Mas você precisa caminhar junto com Ele. Caminhe com Jesus nesta tarde. Convide Ele para estar com você nas suas decisões, em tudo que você for fazer. Diga: Jesus, esteja comigo, Senhor, para que eu, Senhor, não seja frustrado em meus planos, Senhor, esteja presente na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo esse grupo hoje aqui, adorando o Senhor com essas vestes brancas, que tomou a melhor decisão na sua vida: convidar o Jesus para caminhar com eles. E Jesus, Ele vai estar sempre com vocês, caminhando nas horas das dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro ponto importante, irmãos:
guiado por Jesus. Não somente caminhar, mas guiado. Quando nós somos guiados por Jesus, irmãos, nós temos obediência à sua palavra, sendo guiado na obediência, sendo guiado no temor, sendo guiado na dedicação, pois o cristão foi chamado para isso, para temer a palavra de Deus, para ter dedicação a Ele em todos os momentos da sua vida. É o que nós estamos fazendo aqui nesta tarde, dedicando a nossa vida a esse Deus, nos colocando na presença dele, dizendo: Jesus, eu estou aqui, Senhor, dedicando a minha vida ao Senhor, me colocando diante da sua presença, para que o Senhor seja Senhor da minha vida, para que o Senhor prossiga na minha caminhada, Senhor, e não me deixe só. Louvado seja Deus, porque a promessa dele, ela é fiel. Louvado seja Deus, estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Deus não nos deixa só, irmãos. Ele nos guia na sua presença, quando somos guiados por Ele. Não temos tempo para o pecado, não temos tempo, irmãos, para andar em caminhos tortuosos, porque somos guiados por Deus. Deus nos coloca na direção certa, no caminho certo. Louvado seja Deus. Não temos frustrações, porque Deus, Ele nos guia. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem coisa melhor na vida, irmãos, do que ser guiado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando somos guiados por Deus, somos abençoados pela sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, irmãos, Ele se preocupa com a igreja, Ele se preocupa com os seus filhos. Ele quer ver o bem-estar da igreja, Ele quer ver a igreja feliz, porque a igreja feliz é aquela que adora, é aquela que está na presença dEle, é aquela que glorifica o seu nome, é aquela que dedica aquilo que tem para o Senhor. É uma igreja, irmãos, que Deus tem preocupação com ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando você faz isso, você se deixa ser levado por Deus, a sua vida é transformada. E Jairo precisava que isso acontecesse na sua vida. E às vezes, irmãos, acontecem algumas coisas na nossa vida, porque Jairo veio falar com Jesus, para que Jesus pudesse curar a sua vida. Só que de repente chega uma mulher no meio da multidão, empurra de um lado para o outro, e também precisava de um milagre que acontecesse na sua vida. Precisava de uma resposta de Deus na tua vida. E Jesus, atendendo aquela mulher, realizou um milagre na sua vida. Aleluia. Porque ela creu nessa palavra. E Jairo ficou na esperança que o milagre acontecesse. E muitas vezes o inimigo, ele tenta nos frustrar. Mas quando nós temos fé, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós caminhamos com Ele, quando nós somos guiados por Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para Deus realizar um milagre na nossa vida. Chega ali, irmãos, os seus criados e diz: olha, Jairo, não tem mais jeito não, a sua filha já morreu, ela já faleceu, não me incomode mais o mestre, não tem mais esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem sabe Jairo naquele momento ele poderia ficar, irmãos, triste com aquela palavra, mas Jesus, ele tem uma palavra para Jairo, uma palavra que confortou o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E Jesus, ele conforta, ele consola o coração de Lázaro e diz: olha, aquela sua filha, ela dorme. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque para Jesus a morte e o dormir é a mesma coisa. Porque Jesus, ele faz milagre estando morto, ou estando vivo, ou estando enfermo. Jesus, para ele é a mesma coisa, irmãos. Então o seu problema não importa para Deus, porque Deus, ele faz da mesma forma na sua vida. Porque ele está pronto para fazer um milagre na sua vida, mas ele diz: basta que você tenha fé e acredite que ele pode realizar esse milagre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E naquele momento, Jesus, ele caminha para a casa de Jairo. E ali, algumas pessoas até debocham de Jesus e diz: o que ele pode fazer agora? Não pode fazer mais nada. Mas ali estava o Jesus que fez a promessa para Jairo. O Jesus que prometeu para você que te abençoaria, ele vai te abençoar. O Jesus que prometeu que resolveria aquela situação tua, ele vai resolver, porque é o mesmo Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando chega na casa de Jairo,
entra dentro do quarto e clama aquela menina, chama-te, Tabita, louvado seja o nome do Senhor. Menina, te digo, levanta-te. E aquela menina levantou, louvado seja o nome do Senhor, porque o milagre tinha que acontecer dentro daquele lar, porque ela tinha um homem que tinha fé para ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Ali tinha um homem que teve coragem de se aproximar de Jesus. Quantos muitos queriam ficar distante, mas ele acreditava que Jesus podia fazer um milagre na sua vida. E o ponto final que nós queremos falar aqui nessa tarde é sobre a oração, irmãos. A oração é a forma de você se expressar a Deus, é a forma que você tem de se apresentar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a oração, irmãos, o objetivo do coração do homem a Deus é uma oração que Deus atende. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você ora, o céu se move ao teu favor. E eu creio que naquele momento o céu foi movido naquela hora pelo milagre que Jairo precisava na sua vida. E quem sabe você está orando, quem sabe você está clamando por um milagre para acontecer na sua vida. E eu quero dizer a você nessa tarde: continue orando, continue clamando, continue pedindo, que Deus está pronto para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que se passa na sua vida, o que você está pedindo para Deus, mas eu quero dizer nesta tarde, se você veio aqui com fé que Deus pode resolver, então Deus vai resolver. Deus vai entrar na sua vida, Deus vai entrar na sua casa, Deus vai entrar no momento em que você está passando na sua vida e vai trazer a solução para você. Louvado seja o nome do Senhor. Posso orar, pastor? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você para ficar de pé neste momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero te convidar nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Durante o batismo, nós não pedimos que ninguém sobe aqui para tirar foto, certo? Já é a norma que a gente tem. Então vou dar para você 2 minutos. Você quer tirar foto aqui dos irmãos, certo? Vou marcar aqui, 2 minutos para você tirar foto.
de um dos nossos candidatos que estão descendo as águas neste momento tão oportuno, tão especial. Com certeza o céu está em festa, assim como nós também. A gente percebe que a igreja está sentindo a presença de Deus. Vamos escolher aqui o depoimento de um. Nós vamos aqui, o nosso irmão Amós vai fazer a confissão aqui do Cleiton, é esposa? Namorado, né? Olha aí que bênção. E o pastor Dirceu estará aqui então batizando a Carol. Vamos lá então, irmão Amós. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar? Você crê no Espírito Santo de Deus? Sim. Com esta confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Glorifique o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olha aí que bênção, mais um casal, né? Escolhi aqui o depoimento do pastor Dirceu, que vai batizar também. E nós vamos então ouvir neste momento o pastor Dirceu, que estará entrevistando a candidata. Como é que é o nome dela? Jane Leandro, marido de Jane. Ah, muito bem. Pastor Dirceu. Jane, você crê que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador? Você promete servir e adorar até o fim? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória ao Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, meus irmãos. Ele é digno de... Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber desse cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Glorioso Deus e Pai, teus filhos agora vão participar da ceia do Senhor, teu corpo, teu sangue, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, e dá da tua graça. Perdoa-os, ó Deus, os seus pecados e os abençoa em nome de Jesus. Pastor Marcelo. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora é o momento da nossa ceia. Vamos acabar de se batizar, né? Podem participar conosco, se querendo estar aqui nesta noite, nesta tarde. É um momento muito especial para nós, para o povo de Deus. A ceia do Senhor é um ato memorial e simbólico, assim nós temos. Na história da igreja, a ceia do Senhor passou por alguns conceitos. Antes ela era vista como transubstanciação. Alguns acreditavam que após a oração, o pão e o vinho se transformavam em uma matéria que era chamada mesmo de o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Mas após o tempo, houve outro período que acreditava na consubstanciação. Ou seja, alguns acreditavam que depois da oração era o pão e o vinho um elemento
espiritual junto. Tinha mais alguma coisa junto. Mas nós acreditamos no ato memorial e simbólico. Ou seja, o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, porém é um ato em que nós comemoramos a vitória de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário e dizendo: Jesus venceu por mim, entregou a sua vida e hoje eu tenho a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo pelo sacrifício lá na cruz do Calvário. Então, você que vai participar da ceia do Senhor, é o momento de celebrarmos. Celebrar a vitória de Jesus, porque enquanto Jesus Cristo morria lá na cruz do Calvário, nascia a igreja do Senhor Jesus Cristo, que teria a vitória em nome da vitória do Senhor Jesus Cristo. E nesta tarde você pode comemorar e dizer, igual o apóstolo Paulo dizia: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não merecia e nem você merecia, nenhum de nós, em estar aqui. Mas Jesus nos chamou, nos limpou, nos purificou, nos redimiu e nos chamou de seus filhos. Aleluia! Quantos nesta tarde não poderiam estar aqui e por suas próprias forças jamais estariam aqui, mas diz a palavra do Senhor que Deus nos chamou e agora não é vos dado mais o espírito de escravidão para estardes outra vez em temor, mas agora é vos dado o espírito de adoção, pelo qual hoje nós chamamos a papai, ou seja, papai querido. Deus te fez, nos fez seus filhos e hoje nós comemoramos isso. Você pode comemorar isso? Amém? Então nós... mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Outra vez. Bendito seja o sangue que por nós a mim entregou. Aleluia. Este sangue lavado, como paz que não vai os pecadores remidos que perante Deus já estão. Cantemos. Mais que a neve, mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma. Quão espinhosa coroa que Jesus por nosso bordou. Pode, os irmãos podem participar direto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui, minhas irmãs, está esse cálice, nós consagramos a Ti, Senhor. E no momento que os Teus filhos participam com alegria, Senhor, da Tua presença, da Tua graça, ó Deus, lembrando do que o Senhor fez lá na cruz do Calvário, para cada um de nós. Por isso nós nos alegramos e participamos com alegria desse ato tão lindo e maravilhoso para a glória do Senhor Jesus. Se
Sem os